aula você vai aprender como configurar a sua hospedagem e como instalar o seu blog na local web. Tá? Depois que você fez o seu cadastro na local web, você vai acessar aqui a página inicial, localweb.com.br, tá? E aqui você clica em Central do Cliente. Você digita o seu nome de usuário que você criou ao criar sua conta e também a sua senha de acesso. Clica aqui no CAPTCHA para verificar que você não é um robô e clica em Entrar na Central. Então ele vai aparecer essa tela daqui. E aqui você tem as opções: hospedagem de sites, registro do domínio, que esse é o registro do domínio que você ganhou por um ano, e tem o SSL da local web. Esse SSL você não precisa utilizar, tá? Então você ignora essa opção. Então o que a gente vai fazer agora? Você clica, o primeiro passo, você clica em registro de domínio, tá? E vai aparecer essa tela daqui, registro de domínio. Aqui tem algumas informações de como funciona. E aqui embaixo tem selecione o domínio que deseja administrar, que vai ser justamente o domínio que você cadastrou ao criar sua conta. Uma coisa importante, uma coisa muito importante, sempre que você vai registrar um domínio ou criar uma hospedagem, é ficar atento ao tempo necessário para a configuração de cada item e instalação de cada item. Então é extremamente importante que você seja paciente, você tenha paciência com cada processo. Por exemplo, aqui quando você faz o cadastro a primeira vez, você vê que aqui tem o nome do domínio, aqui do lado tem administrar e o status ativo. Só que quando você faz isso a primeira vez, ele aparece aqui status instalando ou configurando, e o botão administrar ele não aparece porque ele ainda está no processo de instalação. Então quando você fizer o cadastro, você, quando entrar nessa tela, você vai poder observar que aqui não vai aparecer a opção administrar e o status provavelmente vai ser instalando, configurando. Então você sempre verifica, normalmente leva um prazo de um dia para que apareça do jeito que está aqui, tá? Então quando ele aparecer, vai aparecer dessa forma: a opção administrar, o status ativo e a data de expiração, e aí sim você vai poder clicar em administrar. Quando tiver ok, você clica em administrar. Esse é o primeiro passo, que é a configuração do domínio. Aqui você, quando entrar nessa tela de servidores de DNS, provavelmente já vai estar dessa forma, tá? Configurado com o DNS primário, o secundário, o terciário, do jeito que está aqui: NS1 local web, NS2 local web, NS3 local web. Caso não esteja configurado dessa forma, que esses são servidores DNS da local web, para que o domínio possa funcionar, você clica em alterar servidores. Aqui você vê que já está preenchido, mas digamos que tivesse ou que esteja outras informações, basta você clicar aqui em utilizar esses servidores no campo abaixo, ele vai preencher, e aí você clica em atualizar servidores para ele ficar justamente dessa forma. É só isso. Para configurar o domínio você só precisa fazer isso. Como já foi cadastrado na local web o domínio, você não vai ter trabalho de entrar na área, configurar DNS, ficar procurando, já está tudo automático. Essa é uma das principais vantagens e é um dos motivos porque eu indico a local web. Agora, com o domínio já configurado, a gente vai para configuração da hospedagem do site, tá? A gente vai criar uma conta de hospedagem. Você clica em hospedagem de sites e aqui ele vai aparecer essa tela, tá? No caso, como eu já tenho alguns domínios registrados, algumas contas criadas, aqui aparece para mim essa lista, mas para você só vai aparecer esse botão nova hospedagem. Então você clica em nova hospedagem, tá?
Depois você vem aqui e você vai digitar o nome do domínio que você tenha registrado. Então eu vou colocar aqui o domínio que eu registrei, por exemplo, um blog de review. No caso, você coloca o mesmo domínio que criou ao cadastrar sua conta na local web, tá? Aqui eu estou colocando diferente, mas é só de exemplo. Clique em pesquisar. Domínio disponível para registro. No caso eu coloquei diferente, mas ele já vai estar registrado, né, ao ter criado a conta. Você clica aqui no nome do domínio e clica em continuar. Agora você vai escolher um sistema operacional para a sua hospedagem. Sempre Linux, a primeira opção. Nunca Windows, sempre Linux, que é para instalação e funcionamento do blog em WordPress. Clique em confirmar a configuração. Ok, aqui ele diz que a configuração da sua hospedagem será finalizada em até 15 minutos. E aqui você clica em ignora aqui tudo e clica em painel de hospedagem, que vai diretamente para a lista de domínios que você criou a sua conta, tá? Aqui no caso, deixa eu clicar aqui, ele vai aparecer o domínio que eu acabei de criar conta, tá? De exemplo, um blog de review. Observe que quando você cria, quando você cadastra, ele aparece o status ativando, ou seja, ele ainda está fazendo o processo de ativação. Você tem que aguardar algumas horas até que o status do domínio fique como esse aqui de cima, por exemplo, ativo. E só então ele vai aparecer o botão administrar para você poder clicar nele e administrar, tá? Pronto, voltei com o domínio ativo. Agora observe que ele tá aqui, o domínio com o status ativo e o botão administrar agora aparece, ok? Então o que você vai fazer agora? Você vai clicar em administrar e vai ser exibida uma tela com todas as informações desse domínio, tá? Aqui eu tenho um plano de hospedagem, data de contratação, DNS, certificado e várias outras opções, tá? Mas agora nenhuma delas precisam ser alteradas. O que a gente vai precisar alterar agora é certificado SSL e a DNS que já foi configurada, tá? Só que tem um detalhe. Como o domínio ele foi registrado, quando você criou a sua conta da local web, o domínio ele entrou em processo de registro e tem o processo também de propagação, chamado propagação DNS, que leva em cerca de 24 horas para ele propagar por toda a internet até ele de fato ficar ativo. O que a gente precisa agora é instalar o certificado SSL, que é responsável pela segurança do site. Quando você vê esse cadeadozinho aqui em cima, ele aparece graças aos certificados SSL, que garante a segurança do seu site, que faz com que seu site seja um site seguro. E sendo um site seguro, o Google entende que ele é um site confiável. E isso ajuda também na indexação e no ranqueamento do seu site pelos buscadores do Google, e Bing, Yahoo e outros buscadores existentes na internet, tá? Então o que a gente vai precisar fazer é o que? Instalar o certificado. Ele vai aparecer assim, DNS pendente. Se ele tiver dessa forma, como DNS pendente, isso significa que o seu domínio ainda está sendo propagado pela internet, e assim que for 100% propagado, aí ele vai mudar essa opção. Eu vou clicar aqui para você ver, DNS pendente. Ele diz aqui para você fazer aquele processo que já foi feito. Esse processo a gente já fez logo no início. Se está aparecendo essa tela é porque ele ainda não propagou. Ele está pedindo para fazer algo que já foi feito. Então, só resta aguardar mesmo até mudar esse status aqui. Aqui, por exemplo, nesse outro domínio, se você verificar, a opção do Let's Encrypt já está aqui verde, tá? Clicando aqui, ele já mostra como instalado. Então já está tudo ok. E o cadeado
já sendo exibido no domínio. Quando ele mudar, eu volto para você ver como que fica e aí a gente dá continuidade novamente à instalação desse certificado. Pronto, voltei novamente e agora você pode observar que com o domínio já propagado, aqui em certificado SSL aparece como não possui. Então o que é que você faz agora? Você clica aqui em não possui e ele vai aparecer essas duas opções do certificado SSL TLS, que é a SSL Local Web. Aqui ele diz que é recomendado, mas nesse caso não, porque para usar esse daqui você teria que pagar por ano, sendo que ele mesmo oferece a versão gratuita da Let's Encrypt. Então esse aqui, essa segunda opção, ela é gratuita e não precisa você pagar absolutamente nada, ele é gratuito para sempre, tá? Então você só precisa vir aqui, você ignora a primeira opção e clica aqui em emitir Let's Encrypt. Aí ele vai processar e agora o que ele vai fazer? Solicitação de Let's Encrypt realizada com sucesso. Aqui mais uma etapa, você tem que esperar mais uma vez ele fazer o processo de instalação do certificado, que leva também mais algumas horas, né? E aí depois basta você voltar aqui, deixa eu atualizar para ver como ele é exibido. Aqui ele já está com um apontamento local web, antes ele estava dando outro status, aparecendo outro status, e aqui ele está como não possui. Porém, se você clicar de novo, você pode observar que ele está aqui, ó, instalando. Então é só, não clica aqui em revogar, jamais, só aguardar a instalação. Você pode voltar posteriormente e aí agora é só aguardar ele fazer essa instalação. Logo após a instalação do certificado, quando você vier no navegador e digitar aqui, por exemplo, atualmente se você digitar o domínio, ele vai aparecer como, deixa eu ver se já aparece aqui, ó, homologado por Let's Encrypt. Aqui ele já está mostrando como seguro, site como seguro. Porém, normalmente ele não aparece o cadeado. Se ele aparecer o cadeado é porque já foi instalado. Aqui você vê que aparece homologado, mas como eu fiz agora, normalmente ele não iria aparecer aqui. Eu nem sei porque apareceu agora. Mas se já está aparecendo, é porque ele já está ativado. Ou seja, já está um site seguro. Quando aparecer, é porque já está tudo funcionando. Mas eu prefiro esperar quando eu atualizar aqui e aqui aparecer o status instalado. Ok? Pronto. Tendo feito isso, já está tudo configurado. O domínio já foi configurado. A sua conta na hospedagem já foi criada, certo? O SSL já foi configurado. E depois que você for no domínio do seu site e verificar que esse cadeado já está sendo exibido, mostrando que a conexão é segura, então a gente já pode ir para a parte de instalação do banco de dados e do aplicativo do blog do WordPress. Agora vamos para o passo a passo de como instalar o blog. Aqui nessas opções você clica em banco de dados, vai aparecer essa tela. Você ainda não criou nenhum banco de dados. Você clica em novo banco de dados e aqui você tem algumas opções. Escolha o tipo de banco de dados que será instalado. Você seleciona a primeira opção, MySQL Server, e aqui embaixo você tem as informações do banco de dados que você vai criar. Eu recomendo que você crie uma pasta, né, com um arquivo de texto, um bloco de notas, para você salvar as informações que você vai cadastrar sobre o banco de dados para uma consulta posterior. Aqui eu vou colocar o nome do banco de dados, por exemplo, gerador de reviews. Não aceitou. Eu vou colocar uma opção qualquer, desde que aceite aqui e que seja fácil de recordar também. Eu vou copiar aqui, ó,
nome do banco de dados, e aqui eu coloco gerador, por exemplo. E aqui no bloco de notas eu vou salvando as informações. Senha do banco de dados, eu vou criar uma senha que siga essas exigências aqui. Eu vou colocar uma senha, tá? Depois que os campos ficarem verdes é porque a senha atende todas essas exigências aqui por questões de segurança. E aí você salva aqui também a sua senha, né, que você criou, para não esquecer. E aqui você coloca uma descrição qualquer, por exemplo, banco de dados do meu blog, só um exemplo também, e clica em criar banco de dados, tá? Pronto, esse banco também é o mesmo processo. Você vai ter que aguardar mais um período até que a local web faça a instalação desse banco de dados. Aqui ele aparece o status, né? Banco gerador, descrição banco de dados do meu blog e o usuário que eu criei, no caso aqui, né, o gerador, e o status dele aqui ativando. Depois que esse status mudar para ativar, aqui serão exibidas alguns botões para a gente gerenciar e verificar o status, né, a condição do banco de dados. E quando estiver pronto, por isso que você também deve verificar, aguardar algumas horas e verificar. E quando ele tiver com o status ativo, eu volto mais uma vez para a gente dar continuidade. Pronto, voltei novamente. Aqui agora, com o banco de dados já ativo, você pode observar que aqui tem dois bancos de dados. Eu criei um novo para agilizar logo o processo. Então você vê que esse foi que a gente tinha criado. Eu criei um novo com o nome gerador 2 e agora você vê que esse daqui vai ficar exatamente assim, ativo. Aqui você tem o nome de usuário e tem o nome do servidor. Eu recomendo que você também copie o nome do servidor e salve no bloco de notas. Aqui eu já deixei salvo, tá? Para uma consulta posterior. Agora que ele está ativo, eu consigo ir para o próximo passo, que é a instalação do WordPress. Então o que eu faço? Eu clico agora aqui em aplicativos. Aqui ele diz se você ainda não baixou nenhum aplicativo. Aqui embaixo tem a opção criar banco de dados, a gente já criou. Você clica então em instalar aplicativos. Ele vai mostrar uma relação de várias opções. Você clica na primeira, que é o WordPress, instalar aplicativo. Para instalar o WordPress você precisa de um banco de dados. Já criamos, clica em instalar o WordPress. Agora aqui ele tem as opções do banco de dados, né, as configurações que a gente vai usar justamente o que a gente criou. Aqui no caso o nome do banco de dados, gerador 2, você coloca aqui, gerador 2, você vê que ele aparece aqui embaixo, você clica em cima, ok? Tem que aparecer assim, tá? A senha do banco de dados que você criou, também aqui, digita. Em prefixo da tabela do banco de dados, é opcional, você deixa em branco mesmo. E clica em confirmar. E aqui agora, o que a gente vai fazer? A gente vai criar o acesso WordPress. Esse acesso WordPress é o acesso ao painel do WordPress, onde você vai gerenciar o seu blog, adicionando posts, editando configurações, enfim, toda a administração do WordPress. Não tem nada a ver com hospedagem, nem com domínio, nem com o painel da local web. É do próprio blog. Então aqui você cria um usuário, por exemplo, Marcos Silva, é só um exemplo. Vou salvar aqui também, coloquei aqui usuário, crio uma senha.
Observando que essa senha ela é um pouquinho mais, ela exige mais algumas coisas, então você fica bem atento às exigências dele aqui, tá? Então você coloca alguns caracteres que ele aceite. Aqui você digita o seu e-mail. E o título do seu site. Clique em continuar. E agora você vai precisar informar aqui um usuário FTP e senha do FTP. Como que a gente cria esses dados para que os arquivos do WordPress sejam instalados na nossa hospedagem. Então a gente sobe aqui um pouquinho a tela. Aqui em cima no menu você clica com o botão direito do mouse em página inicial e abrir em nova aba, tá? Para não sair dessa tela daqui, para a gente configurar de forma separada. Você desce aqui a página e vem em arquivos e acesso FTP, clica em acessar e aqui você pode observar que você tem as informações do FTP. O nome de usuário do FTP já foi criado automaticamente aqui, você copia, vou salvar aqui no meu bloco de notas, bota aqui dados do FTP e coloco aqui usuário gerador de reviews 1 e a senha, ela já foi criada uma senha padrão, você vai alterar a senha do FTP, tá? Da mesma forma, com as mesmas exigências, você cria aqui a sua senha. Se você quiser, você pode criar uma senha padrão para não ter que ficar criando várias senhas, então você usa a mesma senha em praticamente tudo. Clica em alterar. Pronto, solicitação de alteração de senha realizada com sucesso. Aqui não precisa esperar nada não, tá? Já foi alterada a sua senha do FTP. Então, recapitulando, você tem aqui o usuário de FTP, tá? E tem a senha que a gente alterou. Fecho aqui, volto às configurações de FTP e vou inserir aqui o usuário, o nome do usuário FTP, gerador de reviews 1. Então aqui eu coloco gerador de reviews 1. Ele já aparece aqui embaixo, você clica, ele preenche automaticamente e aqui você digita a sua senha do FTP, tá? Para ele instalar os arquivos na pasta raiz. Deixa essa opção marcada e clica em instalar o WordPress. E agora você aguarda o processo de instalação. Solicitação de instalação realizada com sucesso. Aqui agora é só você aguardar também a instalação. Ele não demora tanto quanto as outras partes, questão de horas. Ele demora bem menos, a duração é menor. Mas aqui agora é só você aguardar a instalação, a mudança desse status, e assim que atualizar aqui eu volto para dar continuidade. Pronto, agora finalmente a gente conseguiu instalar o blog do WordPress e agora ele está aqui com o status ativo. Você pode observar aqui o aplicativo que a gente instalou, o WordPress, o caminho que é o domínio, né, que é o seu site, o banco de dados, gerador 2, status ativo, e aqui tem algumas opções que é visualizar, administrar e excluir, que está desabilitado, né? Aqui eu vou acessar para você ver como ficou o nosso blog. E aqui ele aparece a página inicial do blog, tá? A página crua, que agora no próximo tutorial você vai aprender como acessar o seu painel WordPress, configurar
todos os detalhes, as informações e otimizá-lo para colocá-lo no Google e começar a divulgar os seus reviews, ok? Espero que tenha ficado tudo claro, um abraço e até o próximo tutorial.